Olá, olá, meu nome é Pedro Zanola e no vídeo de hoje, ao invés de falar da pesquisa em si, a gente vai falar por que a gente resolveu fazer um vídeo relato da pesquisa. O vídeo de hoje é sobre para que serve esse canal, e esse canal ele é o quê? Um vídeo relato de um projeto de pesquisa de doutorado, no qual eu vou estudar a proposta de formalizar uma análise lacaniana de discurso a partir dos seminários 16 e 17. Mas para que fazer um vídeo relato de uma pesquisa? É sobre isso que eu queria conversar hoje e, quem sabe, ajudar outras pessoas, outros estudantes a encontrar uma forma mais produtiva de estudar através da produção de companhias, de diálogos. E esse é o grande motivo pelo qual eu faço esse canal. Tem um motivo de me manter comprometido no ato de pesquisar e produzir os vídeos e seguir semana após semana produzindo conteúdo aqui e me esforçando para isso, e como isso vai produzindo um movimento na pesquisa. Mas o principal objetivo assim, implícito da produção desse canal era ter companhias, ter diálogos. Eu não conheço nenhum dos meus ouvintes, são várias pessoas desconhecidas, de rostos desconhecidos, de vozes desconhecidas. Quem sabe alguns deles e delas em algum momento vão aparecendo com comentários, com perguntas, mas mesmo nessa função indeterminada, fazer um vídeo relato é manter diálogos, é manter companhias. E eu entendo estudar exatamente assim. E essa é uma ideia não muito comum do que é estudar. Para mim, estudar é manter diálogos, manter relações produtivas, e quanto mais a gente consegue construir na nossa vida relações produtivas de diálogo no contexto do estudo, melhor a gente consegue estudar. Então, enquanto eu conto a minha pesquisa para vocês, eu estou refletindo sobre a minha pesquisa, eu estou dando sentidos para a minha pesquisa, estou inventando formas de narrá-las, e nesse processo eu vou criando a minha própria pesquisa, enquanto eu crio essa relação com os meus ouvintes que me motiva a estudar. Me motiva a estudar e vai produzindo o próprio sentido no meu estudo. E, como eu disse, essa é uma dica que eu dou para quem está estudando algum tema, está pesquisando algum tema. Encontre as relações de diálogo que te motivem a estudar e que vão criando o movimento discursivo da própria pesquisa. Porque pensamento não é um ato individual. Não há nenhuma construção simbólica que seja um ato individual. A gente pensa em diálogos. Ao comunicar a nossa pesquisa, ao narrar a nossa experiência, a gente vai produzindo a construção simbólica que é o nosso pensamento. O efeito da narrativa é essencial à produção do pensamento. Então, eu poderia produzir isso com o orientador do doutorado, com os colegas do doutorado, mas como eu não estou dentro da pesquisa ainda, uma forma online que eu consegui de inventar isso para mim mesmo, uma companhia produtiva, foi produzindo esse canal de YouTube. E, bom, como eu disse, essa é uma forma de entender o ato de pensar, o ato de estudar, que eu gosto de ficar me lembrando, e que ela parece muito mais produtiva. Às vezes a gente toma o ato de estudar como ler um conjunto de palavras difíceis encadeadas em uma frase postas por Lacan ou qualquer outro autor. Mas estudar se torna muito mais interessante quando a gente consegue entender aquela experiência como um diálogo, como uma conversa, como um diálogo que eu vou tendo com Lacan, no caso da minha pesquisa, enquanto Lacan vai me contando a forma como ele pensa, como funcionam os pensamentos, eu vou pensando a partir disso que ele vai me contando da experiência dele, e eu vou tendo insights pelo caminho sobre como ele pensa o ato de pensar. E quando eu vou tendo esses insights, eu vou descobrindo novos Lacans também. Então, nesse ato de diálogo, o Lacan está tanto me transformando, me possibilitando novas formas de pensar o próprio ato de pensar, como eu também estou transformando o Lacan que eu consigo acessar. Lacan está morto, mas o Lacan que eu entro em contato pelo livro, a cada insight desses que eu vou tendo produzido pelo próprio Lacan, vai transformando o Lacan que eu acesso. Parece que esse é o tipo de visão que traz ao ato de estudo uma concepção muito mais viva, muito mais dialógica, muito mais construtiva, do que simplesmente quando a gente cai na ideia de que a gente só tem que ler 10, 20, 30 páginas por dia e ver o que mais ou menos a gente entende daquele negócio. E parte dessa noção do que é estudar
também está circunscrita no objetivo de fazer esse canal. Porque quando a gente está estudando, a gente mantém diálogo com o autor, eu converso com o Lacan, mas eu também mantenho os diálogos com aqueles que o Lacan traz para a conversa. Os matemáticos que interessavam eles, os filósofos que interessavam ele, os pacientes que produziam reflexões para ele. Assim como quando eu estou lendo, eu também estou trazendo uma série de pessoas para a conversa com Lacan. Os outros autores que vão se misturando à minha forma de compreender Lacan, os comentadores, os teóricos de outras áreas que vão produzindo interseccionalidade, os diálogos com os meus pacientes. E uma forma de enriquecendo esse diálogo é botando o diálogo para frente. Então, eu consigo muito mais entender uma relação dialógica que eu vou mantendo com Lacan quando eu conto isso para outras pessoas, no caso, vocês. E esse é o maior objetivo implícito desse canal, contar para vocês que estudar é um ato de diálogo, e ao contar para vocês que estudar é um ato de diálogo, eu lembro para mim mesmo isso, porque é muito comum a gente esquecer e ficar muito fechado numa perspectiva individual de leitura, de tentar entender o que um conjunto de palavras difíceis querem dizer e ficar preso naquilo. Quando a gente conta para o outro, quando a gente busca as relações de diálogo, nosso pensamento se desenvolve muito mais e de uma forma muito mais fluida, porque, novamente, todo pensar é uma construção coletiva. Retomar esse pressuposto coletivo, dialógico do pensamento, é útil para o desenvolvimento do próprio pensamento. E das coisas que a gente falou no vídeo de hoje, a gente poderia falar a partir da teoria do Lacan de formas muitíssimo pomposas. A gente poderia falar sobre atravessamento de discurso, a gente poderia falar sobre topologia, sobre banda de Möbius, a gente poderia falar sobre emissão de alteridade, a gente poderia falar sobre a dialética, mas eu preferi simplesmente falar assim hoje. Falar sem usar as palavras pomposas de Lacan, como pensar é um ato transindividual, é um ato relacional, é um ato de diálogo. Um abraço.